Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Eu me chamo Pastor Marcelo Barros, compartilhando com você mais um vídeo extraordinário para abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre pessoas que se destacam no reino de Deus. E entre tantas pessoas que têm aí o seu grande referencial na igreja, no mundo, no meio da sociedade, são aquelas que têm uma vida de oração. E hoje eu quero destacar alguns resultados na vida de pessoas que têm justamente esse relacionamento com Deus por meio da oração. Começando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Olha o que o texto bíblico nos diz: orai sem cessar. Logo, entendemos que a oração é essa comunicação que você passa a ter com Deus, esse relacionamento de proximidade, claro. Você fala com Deus e Deus fala com você de uma forma maravilhosa. E eu fiz aqui algumas anotações e quero compartilhar com você sobre os resultados na vida de pessoas que têm essa vida de oração. E lá vai o primeiro ponto que eu quero destacar, é que quem tem uma vida de oração tem uma vida de provisão. Essa vida de provisão acontece justamente na vida de pessoas que estão estreitamente próximas e relacionadas com Deus no seu dia a dia. Essa palavra do apóstolo Paulo, orai sem cessar, significa dizer que você não pode parar com a sua vida de oração, porque quem tem vida de oração sempre vai ter uma vida de provisão. Deus vai suprir as tuas necessidades, Deus vai abrir portas onde não tem porta, Deus vai criar meios e formas pelos quais você sempre vai ter aquele momento agradável onde Deus vai prover justamente naquela porta que você vê diante de você que está trancada, ou então alguém que está comigo: pastor, eu estou num beco sem saída. Pois é, se você desenvolve esse relacionamento com Deus, Deus começa a criar saídas nesses becos que você chama de becos sem saída. Então, o primeiro resultado na vida de quem tem uma vida de oração é que quem tem uma vida de oração sempre vai ter uma vida de provisão. O segundo ponto que eu quero destacar é que quem tem uma vida de oração passa a experimentar um avivamento genuíno. Eu não estou falando de movimento, mas eu estou falando de um avivamento verdadeiro. Por exemplo, em Atos, capítulo de número 2, a palavra nos diz que aproximadamente quase 120 pessoas estavam esperando o cumprimento da promessa. Era o derramamento do Espírito Santo, que inclusive havia sido profetizado lá em Joel, capítulo 2, a partir do versículo de número 28, onde a palavra nos diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso se cumpre justamente em Atos, capítulo de número 2. E como é que estavam esses aproximadamente 120? Eles estavam orando, porque quem tem essa vida de oração sempre vai experimentar um tempo de avivamento, mas um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, um avivamento consistente, e não só aquele avivamento, entre aspas, que muitas pessoas chamam de avivamento, mas que não passa de movimento. São movimentos que dependem de, vamos dizer, de momentos, que dependem de palavras motivacionais, que dependem de uma palavra de impacto. Não. Eu digo para você, essa vida de avivamento depende unicamente e exclusivamente da pregação, da carta magna de Deus, que é a Bíblia. A palavra de Deus, sim, é responsável por esse grande avivamento. Então, quem realmente tem uma vida de oração sempre vai experimentar esse momento de um avivamento genuíno na sua vida. Outro ponto importante a ser destacado é que quem tem essa vida de oração também, querido, o resultado que ele obtém é que ele passa a ter créditos com Deus. Esse crédito com Deus significa que Deus vai atendê-lo sempre. Você ora, você clama, mas o seu crédito, a sua proximidade, a sua lealdade, a sua fidelidade com Deus é tão intensa que Deus agora resolve ouvir a tua oração e começa também a respondê-lo
a respondê-lo, sempre agindo de uma forma sobrenatural na sua vida. Porque quem tem essa vida de oração passa a ter crédito com Deus. A gente pode falar, por exemplo, de Ezequias, que já tinha recebido uma sentença através de uma palavra profética do profeta Isaías, mas a palavra nos mostra que Deus falou com Isaías para voltar, depois que Isaías já havia profetizado uma sentença de morte sobre Ezequias, e Ezequias foi então, virou o rosto para a parede, começou a clamar, começou a invocar o Senhor, e o Senhor pediu que Isaías voltasse. Quando Isaías voltou, ele liberou a seguinte palavra: olha, eu acrescentarei mais 15 anos de vida. Ei, quem tem uma vida de oração tem crédito com Deus. Se você nesse momento está me acompanhando nesse vídeo, você pode estar enfrentando o momento mais difícil da sua vida, mas se você se prostra, se você se rende diante de Deus, tenha certeza absoluta que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, vai agir na sua vida, vai responder às suas orações, porque simplesmente pelo fato de você ter crédito com Ele, você tem moral com os céus. Outro ponto a destacar, e aqui já chegando na finalização desse vídeo, quem tem uma vida de oração experimenta níveis que não são alcançados por qualquer pessoa. Quem tem uma vida de oração alcança patamares elevados no reino espiritual. Ou seja, essa pessoa passa a mergulhar no sobrenatural de Deus. Coisas que não são comuns começam a acontecer na vida de quem tem realmente esse relacionamento com Deus e quem experimenta essa profundidade, essa intimidade com Deus. Ou seja, quem tem uma vida de oração sempre vai estar em níveis diferentes. Vai acontecer na vida dessas pessoas coisas que não são comuns acontecer na vida de todo mundo. Mas como foi que aconteceu isso? Essa pessoa não tinha probabilidade nenhuma de chegar lá, essa pessoa não tinha condições, eu jamais imaginaria que essa pessoa ia chegar nesse nível e alcançar esse posto na vida. Eu jamais imaginaria isso. Pois é, quem tem essa vida de oração é conduzido pelo Espírito Santo, entra em portas extraordinárias, alcança coisas incríveis na sua vida e sempre está experimentando o melhor de Deus para si. Que Deus te abençoe, tá? Um beijo no teu coração. Esse foi mais um vídeo do seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Barros. Então, o resultado são esses que eu destaquei. E eu quero que você memorize. E para que você venha guardar na sua faculdade mental, lá vai. Primeiro resultado, vida de provisão. Segundo resultado, avivamento genuíno. Terceiro resultado, créditos com Deus. E o quarto resultado, experimenta níveis que não são alcançados por qualquer pessoa. Esses são os resultados para você, que a partir de hoje colocou no coração: vou levantar um altar de oração na minha casa e vou começar a buscar o Senhor em todo o tempo. Beijo no coração, fui! Até um outro momento com outro vídeo abençoador.